Oiê, vamos a mais um vídeo do canal Cadeirante Ousada, onde eu peço para vocês me seguirem lá no meu Instagram, @cadeirante ousada. Inscreva-se aqui no canal, ok? Para o YouTube saber que eu estou ganhando seguidores, que vocês estão gostando dos vídeos que eu coloco aqui. Dá o joinha, compartilhe com amigos, ok? Hoje eu vim conversar só um pouquinho com vocês. Essa semana eu estava pensando, gente, é muito difícil fazer um canal e ter sempre um conteúdo, porque a gente tem que passar alguma coisa para vocês. Como eu sou influenciadora digital, na verdade, algumas coisas que eu coloco aqui, eu influencio vocês. Então, não é fácil ter sempre um conteúdo, uma coisa boa para falar. Não é fácil isso. Mas aí depois eu pensei, qual é o conteúdo? Aí veio a luz na minha cabeça. O conteúdo é a minha história, é a minha vida, é o meu dia a dia, é a coisa que eu já vivi. Esse é o conteúdo que eu tenho que passar para vocês. E olha, gente, que eu já vivi muita coisa. Então, a cada dia, eu mesmo na minha vida, tem alguma coisa, tem algum conteúdo, alguma história para contar. Então, é a partir de hoje, na verdade, que o conteúdo vai ser a minha vida, o que eu já passei. Que, como eu disse, eu já passei muitas coisas. Eu tenho um vídeo lá atrás, se vocês forem puxar ele, eu espero que vocês, quem me assiste, quem gosta do meu canal, do meu vídeo, puxe lá atrás, o nome do vídeo é Buquê de Flores. Eu não vou repetir a história aqui, porque aí vai ficar, vocês vão saber da história. Mas esse vídeo que eu fiz Buquê de Flores é muito interessante. Se vocês forem puxar lá, vocês vão ver que é muito interessante. Então vamos lá a algum conteúdo que eu vou mostrar. Eu estava pensando, eu estou com 59 anos. Então, em 59 anos, eu tive muita coisa. Eu passei muita coisa. E eu vou contar uma coisa aqui rápido. Como eu digo, tem pessoas que crescem revoltadas, ou sei lá, eu acho que eu fui a criança minha diferente. Eu nunca me incomodei com as coisas pesadas que eu já passei. Eu também já passei coisas pesadas. E quando eu consegui passar por elas, eu não volto a olhar, não fico me corroendo, não fico guardando mágoa. Na verdade, quem guardou muito mágoa da nossa vida foi a minha irmã, né? Até hoje não, que já passou, mas até a adolescência, depois que casou, ela não aceitava que minha mãe separou do meu pai, e depois as brigas que os adolescentes têm com os pais, né? Que ela era fogo, mas ela nunca superou assim. Então não, passou para mim as coisas que eu passei, para mim passaram. Eu não sou de guardar mágoa, não sou de guardar rancor, não sou de guardar coisas. Então vou contar uma coisa rápida. Desde os 9 anos de idade, como é que pode, né? Eu lembro desde os meus 7 anos, que minha mãe brigava muito com meu pai, enfim. E minha mãe queria que eu andasse, porque naquela época um filho que tinha deficiência era uma coisa horrível, né? Horrível assim, triste os pais. Então eles me internaram com 9 anos na ACD. E o hospital era maravilhoso.
Eu fui internada lá, fiquei 3 anos lá, e depois eu fui. Eles não tinham como me trazer nas férias, 2 férias do ano, né? A de junho e a de final de ano. Então eles só me traziam no final do ano. E às vezes também nem no final do ano eles me levavam para casa, porque eles moravam em Natal e o hospital era em São Paulo. Mas o hospital era muito bom, porque para aquelas crianças que não iam para casa, eles tinham casa com piscina, Guarujá, a gente ia para lá, passava as férias lá. Eu acho que eu atraí pessoas boas, com o meu jeito, então tinha uma moça lá que, porque como eu estudava, eu precisava, no próprio hospital tinha escola, entendeu? Então eu precisava sempre de alguém que estava do meu lado para escrevendo para mim, porque eu desde cedo não tenho a coordenação motora. Então eles, como é que fala? Essa moça gostava muito de mim nas férias, ela me levava para casa dela, para ficar com a família dela, enfim, eu fui muito feliz nesse hospital, aprendi a engatear, aprendi a colocar roupa sozinha, aprendi a sentar sozinha, coisa que eu não fazia, aprendi muita coisa lá. Fiquei lá 3 anos e eu tive que sair de lá, por quê? Porque depois desse tempo eu tinha aprendido muita coisa e como a CD desde cedo era coisa de doação, eu não pude mais ficar porque eu tinha que dar vaga para outras crianças piores. Mas aí a minha cadeira era especial, era uma cadeira com pau no meio para me abrir as pernas, coisa que eu não conseguia fazer. Eu usava aparelho até o meio da canela, enfim, fui muito feliz. Eu quis falar hoje sobre isso, é uma coisa bem antiga, mas pode deixar que das outras vezes eu vou falar de coisas mais recentes. Mas eu quis falar por quê? Porque depois que eu fiquei lá 3 anos, eu voltei para casa e com 11 anos, minha mãe me levou de novo para São Paulo para poder arrumar outro hospital para mim ficar. Mas, como ela não podia ficar lá em São Paulo, que ela pediu 4 dias só de licença, e ela tinha que voltar a trabalhar, eu tive que ficar lá. A minha tia falou, deixa ela aqui e volta para casa que eu encontro o hospital para ela ficar. Ela voltou, minha tia encontrou um hospital para me ficar e eu fiquei lá. Só que depois eu fui saber que eu estava crente que era igual ao Chile, não era. Era um hospital justamente de pessoas deficientes, crianças deficientes, que eram abandonadas pela família. E eu fiquei lá, sem tratamento nenhum, abandonada, e o dono do hospital era um político, que eu não me lembro mais. Eu só sei que houve alguma coisa. Pelo menos nesse hospital, a gente comia direito e tudo, mas eu não sei o que ele fez, que ele teve que tirar todo mundo de lá e jogar para outro hospital que era dele. E no outro hospital aí que a coisa tornou o caldo mesmo, porque lá era horrível. Lá a gente comia feijão com arroz e o arroz, o feijão sem caldo, nunca vi feijão sem caldo. Lá minhas roupas sumiram tudo, toda. A gente não comia direito, não tinha comida. As enfermeiras com pena da gente, dava pra gente aquele restinho que os bebês, que lá também tinha bebê, deixava na mamadeira, colocava tudo numa panela e dava pra gente comer à noite, porque não tinha comida direito. Quando alguém ia visitar o hospital, a comida era boa,
para eu dizer que olha, era tudo maravilhoso, enfim. Eu estou resumindo a história para não ficar longa. E um belo dia, e lá nem a minha tia que me colocou lá no outro, nunca me visitou. Aí um belo dia meu tio, isso só foi um ano, isso foi a decorrer de um ano. Um belo dia perto do Natal, meu tio foi lá me visitar, viu o estado que eu estava, horrível. Aí ele avisou logo a minha mãe, 2 dias depois, estava lá me pegando para ir embora. Na hora de me pegar para ir embora, não tinha roupa nenhuma, que eles sumiram com minha roupa. Nessa época eu só vivia dormindo, porque eu não queria pensar no que estava acontecendo. E lá as pessoas já diziam para mim, a nossa família te abandonou, que aqui é um hospital de abandonados, de deficientes abandonados. E eu sempre falei que não, que minha mãe nunca ia fazer isso, que minha família nunca ia fazer isso. Mas enfim, eu só vivia dormindo, criou nas minhas costas um cobreiro enorme, estava comendo minhas costas todas, e piolho que andava pela cama, andava. Então, quando minha mãe foi me buscar, que ela viu meu estado, ela virou para mim, chorando, aí ela perguntou se eu queria voltar para lá, se eu gostava de lá. Eu falei para ela, eu gosto um pouco, coisa de crianças de 12 anos, que eu já tinha 12 anos. Se a senhora quiser que eu volte, eu volto. Aí ela falou para mim, não, você nunca mais vai voltar para cá. Me tirou de lá, e quando eu cheguei na casa da minha tia, que era minha mãe pegou com ela e falou, olha o que você fez com a minha filha. Olha o estado que está a minha filha. Aí me levou pro banheiro, me deu um banho, viu as feridas que tinha nas minhas costas, meteu a tesoura no meu cabelo, porque fiquei careca, porque os piolhos estavam andando tudo. E no dia seguinte me trouxe para o Rio de Janeiro. Nessa época minha mãe morava com um rapaz, que ele que cuidou de mim, porque minha mãe trabalhava e não tinha estômago de cuidar daquelas feridas. Quem cuidou de mim foi ele, quem catou os piolhos foi ele. Então, o que eu estou dizendo, e aí aquela fase da minha vida passou. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui é que essa fase para mim passou, foi dura, foi, só que passou. Em nenhum momento eu fiquei revoltada, em nenhum momento eu tive mágoa da minha mãe. Então, para mim passou. Foi uma fase ruim, que eu superei, que ficou tudo bem. O que eu quero dizer é que a minha irmã, nessa época, estava revoltada por algumas coisas da minha mãe, né? Tipo, a minha mãe estava morando com outro rapaz na época, e minha irmã não aceitava, e para mim era tão normal isso. O que eu quero dizer é que eu disse para ela o seguinte, eu tive tanta coisa que eu passei, que eu poderia estar revoltada, e não estou. Porque eu acho que a gente, o que passa é porque tem que passar. E que a gente tem fé desde cedo. Alguma coisa boa sempre está comigo, me guiando. E eu sempre vejo em coisas boas, que tudo vai acabar, que tudo vai mudar. E quando eu disse, a minha mãe não vai me abandonar, e realmente minha mãe não me abandonou e foi lá e me pegou. Então, é só você pensar sempre positivo que vai acontecer. E não se revoltar, ficar revoltado pelas coisas, as coisas que passou. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, eu acho que ficou um pouco novo, mas eu quis mostrar que mesmo você passando por dificuldade, é a dificuldade que você tem que passar. O que vai contar é se você vai passar pela dificuldade,
batendo pé, ou então chorando e esbravejando. Eu passei rindo, tendo fé, e hoje estou aqui, não gosto nem amado naquela época. Foi uma preguiça. Esse foi o vídeo de hoje, na cadeirante de prata, e pode deixar que os conteúdos das outras, dos nossos vídeos, vai ser um pouco mais curtos e mais atuais. Tenho coisas muitas que eu passei e vou contar para vocês, tá bom? Então, gente, obrigado por ver meus vídeos. Eu estou gostando, olha, nós estamos crescendo. Nós estamos agora com 1.250 inscritos. Espero que vocês estejam gostando e compartilhem mais. Não esqueçam, me segue no Instagram, @cadeirante-ousado. Ok? Beijos ousados. Namastê.